Olá, riquezas, boa noite. Hoje eu não vou conseguir estar online com vocês, mas como eu sempre expliquei, quando há algo assim em cima da hora, eu provavelmente não consiga fazer a live, eu fico mal e não consigo fazer, aí eu não consigo nem deixar o vídeo gravado. Como hoje eu tenho tempo hábil para isso, eu consegui ter uma agenda maior para poder gravar, ao invés de só voltar ao vivo amanhã e vocês não terem live hoje. Deus me abençoou para que a gente possa estar aqui agora e eu vou deixar gravado esse vídeo para vocês. Então, hoje a nossa live vai ser de capítulo número 4 de Êxodo. Capítulo muito especial, muito importante. Quero que vocês tenham em mente uma coisa. Em toda a nossa leitura, né, do começo até o fim, tudo na Bíblia representa uma simbologia que leva a Cristo, né? Todas as coisas. Então você pensa não somente o que você está lendo, mas você vai espiritualmente e, obviamente, de forma intencional vendo Cristo ali. Então a gente vai ler hoje capítulo 4 da história de Moisés, vamos fazer a nossa oração, obviamente, e pedir a Deus que possa ser uma live muito abençoada, cheia de riquezas para a gente ver aqui, tá bom? Então vamos lá, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, obrigada por nos colocar aqui unidos hoje, obrigada por mesmo que as circunstâncias não nos tenham deixado estar ao vivo juntos, o Senhor fez com que pudéssemos ter agora Sua palavra sendo dita a nós, podendo assim alimentar nosso espírito, podendo nós ouvirmos a Sua palavra e também aumentar a nossa fé. Obrigada, meu Deus, porque aumentar a fé não vem de nós, mas é o Espírito se alimentando. Então, automaticamente, quando a gente alimenta o nosso Espírito, a nossa fé aumenta, porque é assim que o Senhor deixou escrito, que a nossa fé vem do ouvir a palavra de Deus, do ouvir a palavra de Deus. Então, obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui orando, adorando a Ti. Obrigada pela oportunidade de estarmos lendo a Tua palavra, que o Senhor nos deixou de herança. Obrigada, como herança. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão debaixo do som da minha voz agora, todas as pessoas que estiverem acontecendo na vida delas, Senhor. Que a tua provisão esteja sempre lá e que elas possam ver o Senhor assim, em todos os momentos, assim como nós vemos que o Senhor nunca não esteve presente do início ao fim da tua palavra. Obrigada, Jesus, por ser a palavra, obrigada por transformar a nossa vida, obrigada por fazer diferença no nosso dia, meu Deus. Obrigada, obrigada, obrigada pelo privilégio de poder te adorar. Obrigada pelo privilégio, Senhor, de poder crer em Ti. Obrigada pelo privilégio da salvação e que possamos ganhar mais e mais almas para Ti, Senhor. Então, nos ensine a como fazer, nos ensine a como representar o Senhor aqui na terra. Em nome de Jesus, livre-nos de todas as distrações para essa live, todos os espíritos malignos que tentam nos impedir de carregar a tua palavra onde quer que a gente vá. Em nome de Jesus, agradeço, obrigada. Amém. Então vamos lá. Capítulo 4 de Êxodo. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim? Então vamos lá. Moisés está com Deus ali falando. Deus está falando: você vai lá, você vai libertar o meu povo e você vai falar com eles. E aí ele fala: tá, mas e aí qual é o nome que eu digo, etc, etc. Aí Deus falou: eu sou o que sou. E aí você fala para ele que o eu sou está te mandando, né? Que te enviou para lá. Então respondeu Moisés: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe respondeu: o que é isso na sua mão? Desculpa, o que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Lembrando, simbologia, o que que a vara representa? A vara, na leitura bíblica, ela representa proteção, né? Várias passagens, inclusive, falando sobre a vara em Cristo, na verdade, a gente vai ver isso mais lá na frente. Então, a vara, ela tem a representação de proteção. Então, ela está ali com a proteção. Ele está ali com a proteção. Então, o que é isso na sua mão? Ele fala uma vara. Então, disse o Senhor: joga no chão. E Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pega pela cauda. Outra coisa linda para a gente poder ver e entender aqui. Meu cachorro está aqui fazendo barulho, obviamente, mas não vai me distrair. Outra coisa que nós temos que ver aqui especificamente. A serpente, você pode perguntar, tá, mas a serpente ela não representa, né, especificamente o diabo? Ou então, vamos lá, mesmo que tenhamos esse entendimento, e a gente, né, vê a representação figurativa nisso, olha o que que acontece. Moisés estende a mão e pega pela cauda, Deus nos mostrando que ele tem poder sobre.
o diabo. Então, por mais que não só ele, mas como também o faraó, né, os magos do faraó vão fazer isso, a diferença é que Moisés está indo pela mão do Senhor, amando de Cristo, dele. A gente vai ver isso, vai ler isso aqui agora. Então, por mais que a serpente esteja representada ali agora como esse um dos milagres, um dos das coisas que Deus está fazendo, Deus demonstra que ela está ali, mas a minha mão é poderosa, mas eu tenho poder sobre ela, domínio sobre ela. É o que Moisés vai ter na frente do faraó, domínio sobre. Então, Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. O que que é a vara? Proteção. Então, Deus, ele é maravilhoso, ele é lindo, e você está sempre protegido, mas creia nisso, porque é Salmo 91, creia nisso porque Jesus fala isso, Jesus recitou esse Salmo também, né, porque está escrito, e porque a gente está falando aqui agora, e porque o Espírito Santo nos toca e fala que estamos sempre protegidos, mas tá, aconteceu um acidente ali, pessoa cristã morreu, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, vocês entendem o lado espiritual da coisa que eu estou falando, né? A morte carnal, ela não entra muito, assim, em ênfase quando eu estou fazendo as lives, né? Lembrando que a morte, palavra morte, significa separação. Então, a morte carnal é só separação do seu espírito e do seu corpo, porque sem espírito você não tem vida, né? Você vê uma pessoa na sua frente, um cadáver, por exemplo, não tem nada. É um corpo, tá ali o corpo. Se o corpo fosse só o que importasse, a pessoa ela não morreria, estaria ali viva, você tocaria nela, ela, né? Mas ela não tem mais espírito, não tem fôlego da vida, que é o ar que Deus nos dá. Então, a nossa vida material aqui, física aqui, ela tem uma importância, obviamente, ela tem um propósito, ela tem uma missão, ela tem, né? É a nossa vida, queremos, obviamente, servir a Deus e tudo mais. Mas ela nunca muito foca no que eu falo. Então, tentem sempre entender todas as coisas que eu falo por aqui, que o Espírito Santo me toca, que Deus manda falar, qualquer coisa que seja, sempre com um olhar mais profundo do que de fato, mas é a serpente, mas e... nananã. Então, a gente sempre tem que estar entendendo a poesia que é deixada para nós na Bíblia Sagrada, o que representa de fato cada vírgula que tem um poder nessa Bíblia. Uma vírgula tem um poder. Então, é isso, essa parte foi. Então, disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, Deus de Jacó, apareceu a você. Então disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Que Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Vamos lá, na tradução da King James, se não me engano, pôs a mão no coração. O que representava a lepra naquele momento, naquela época? A lepra representava pecado. A lepra era uma doença que não despertava compaixão no próximo, dele olhar e querer ajudar, nada disso. Ela, na verdade, despertava repulsa. Então, a pessoa que tinha lepra, ela era tratada mal, ela era rejeitada, ela era jogada à parte, ela era separada de todas as pessoas, porque naquela época não existia cura para aquilo. Então, era como se fosse uma desgraça acontecendo, né? A falta da graça é uma coisa como se fosse uma maldição, uma pessoa ter lepra. Então, quando você fala, Deus colocou Moisés, a mão de Moisés com lepra, com pecado, dentro do coração, dentro, não, desculpa, na parte do coração, porque essa é a parte como ela tá traduzida em outra versão. Quando ele põe a mão aqui no peito e ele faz isso, o simbolismo do que eu estou falando para vocês, ele está colocando o pecado aqui. E quando ele tirou, parecia neve. Mas o que acontece? Agora coloque a mão de novo no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. O que significa? Que Moisés tem poder de curar a lepra? Não. Significa que coração, Jesus, que Deus, que não é o que você faz aqui que mancha o seu coração, como Jesus falou, não é o de fora que polui o de dentro, é o de dentro que polui o de fora. Significa que Moisés pode curar? Não. Significa que Deus tem misericórdia, compaixão e que aqui cura, né? Então é bonito ver como Deus também usa essa linguagem para a gente entender. E prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em você e nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, então acreditarão no segundo. E se ainda
não acreditarem nesses dois sinais e nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca tive. E é bonito também a gente falar depois, quando eles forem passar pelo mar, quando eles forem ver o sangue ali especificamente, né? Porque também representa, obviamente, tudo que o sangue de Cristo vai fazer para esse povo. Inclusive, o sangue vai voltar nos batentes da porta já já. Mas vamos lá. Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Eu não consigo falar bem. Disse o Senhor: Quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Gente, isso é tão forte, porque é assim, sabe, a gente precisa crer que tudo tem a mão de Deus. E a gente precisa crer no caráter de Deus para que a gente não julgue Deus quando uma pessoa nasce cega ou quando algo acontece com uma pessoa, porque Deus permite as coisas acontecerem, tem um porquê. E se você conhece o caráter dele, se você conhece é, os princípios dele, se você conhece Deus, você nunca vai culpar Deus, você nunca vai achar que Deus foi injusto de dar aquilo para aquela pessoa, daquela outra pessoa. Isso é óbvio que a gente falando no momento agora, assim, parece que a gente está falando isso porque nós somos perfeitos, temos olhos, ouvidos e falamos isso e aquilo, mas tudo, eu estou dizendo, não estou dizendo só de deficiências físicas, eu tô falando de coisas mentais, espirituais, estou falando de altos e baixos que nós temos na nossa vida. Tudo, gente, creiam que tudo tem a mão do Senhor, porque tem. Então, olha o que ele diz: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Então, tem pessoas que acham que Deus não tem controle. A pessoa nasceu assim porque isso ou porque aquilo. Deus tem um porquê de todas as coisas que acontecem. Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Então Deus está dizendo, mesmo que eu te ponha numa missão, Tai, ou todos vocês aqui online agora, mesmo que você tenha um chamado, mesmo que você tenha um propósito, se você não souber, as ferramentas virão de mim, as oportunidades virão de mim. Então dependa de mim, não somente da sua habilidade de fazer, não somente da inteligência de fazer, porque isso eu também te dei para que você possa fazer o que eu te fiz nascer para fazer. Mas peça a mim o restante, né? E tudo, aliás. Porque a inteligência também veio dele. Ah, mas fulano estudou pra caramba, mas a inteligência veio de Deus, que fez aquela pessoa para aquela profissão que necessitava do estudo e que esse cérebro que foi feito para aquela pessoa, ele é estudioso, é um cérebro que é fora do comum, é um cérebro que então tudo tá ligado na vontade dele. Absolutamente tudo. A cor do seu cabelo tá ligado à vontade dele. Tudo tá ligado à vontade dele. Agora, não vá responsabilizar Deus pelas transgressões e ruindade humana, né? Você está falando então que Deus escolheu que as pessoas com X características nasceu para sofrer bullying, ou sofrer preconceito, ou sofrer racismo, ou sofrer não sei o quê, ou sofrer não sei o quê. Não culpem o homem, né? Não culpe a Deus pela iniquidade do homem. Há uma diferença muito grande aí. Lembrem-se sempre, 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 toda vez que alguém perguntar ou alguém disser para você, mas como é que Deus permite isso acontecer? Como é que você responda? Deus fez Adão, Eva e o Éden perfeito. O homem estragou aquele formato ali. Aquele era o formato de vida. Né? A gente ter tudo aquilo lindo, maravilhoso. O homem fez a queda da humanidade. Então, todo o restante é responsabilidade do homem. Ok? E pela graça fomos salvos disso. Então o Senhor, não, desculpa, peraí. Então disse Moisés: Ai, Senhor, eu peço-te que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? E eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Olha como Deus é perfeito. Não deu nem um segundo só que Moisés estava ali. Ai, Senhor, Deus se irou com. Eu amo isso, porque Deus se irou com ele e Deus não deu nem. É como se assim. Deu, gente, é muita coisa. Você não tem o seu irmão Arão Levita?
né? 40 anos num deserto, 40 anos no lugar, obviamente que ele podia ter esquecido, não esquecido do irmão, obviamente, mas tipo assim, não nem lembrar, e, tipo, vou pedir ajuda do meu irmão, obviamente. Então Deus falou, você não tem um irmão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já tá vindo. Olha o que Deus faz na sua, olha como Deus, eu não consigo, gente, olha como Deus, o que Deus faz na nossa vida. Do nada Arão apareceu, não, 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 ele já está vindo. Deus está em trabalho na sua vida o tempo inteiro. Deus está trabalhando na minha vida o tempo inteiro. Deus está trabalhando na vida daqueles que têm. Veja como é maravilhoso você não precisar depender de você mesmo quando você entrega tudo a Deus. Veja como é triste ouvir alguém falando assim: ah, não, vou ter que abrir mão de um monte de coisa e ficar seguindo a Deus e não sei o que, de obedecer a Deus. E, eu não vou, não. Olha que tristeza. Quando a gente vê claramente que Ele é o melhor GPS. Ele é o melhor. Como é o nome daquela palavra? Ele é o melhor agente, ele é o melhor conselheiro, ele é o melhor. ah, gente, tudo. Ele é o melhor tudo, né? Tem uma palavra específica que eu queria falar de uma profissão, mas eu acabei esquecendo agora, então, a não ser que ele me lembre, mas não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Eu sei que ele fala bem. Então, ele já está vindo ao seu encontro. E isso é a coisa mais linda, né? E se alegrará ao vê-lo. Que lindo. Então ele está dizendo: olha, seu irmão está vindo e ele ainda está com saudade. Ele ainda vai ficar feliz quando te ver. Você falará com ele e dirá a ele o que ele deve. Desculpa, peraí. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Então, olha só, Deus não está dizendo assim: você vai fazer o meu povo sair de lá de acordo com as suas palavras, de acordo com o que você acha que o faraó vai ouvir. Não, Deus está dizendo assim: eu vou te dar as palavras, eu vou te dar as ferramentas. Você foi o escolhido para falar. Você pode até ter um auxiliar aqui, porque eu entendi que você não está seguro, não quer falar, e aí é um trabalho seu de pessoa, né? Você trabalhar o seu ser humano, né? Mas quem vai falar é você. Você vai passar para ele, porque você foi escolhido para isso. Então, não existe a transferência de propósito, transferência de missão, transferência de. Não. Moisés continua com sua missão. Porém, como ele só não sabe se expressar, ele não sabe falar, uns acreditam que ele tinha problema com. Ele gaguejava, outros acreditam que ele, né, era muito educado, ele foi bem educado, ele tinha, né, toda uma educação como egípcio e tudo mais, mas ele não é bom nas palavras, enfim. Então, essa condição que ele tem aqui, né? E ele tá dizendo, Deus está dizendo, eu não vou passar para o seu irmão a missão, não. Ela é sua. Mas vou ajudar, né? Vou usar o seu um auxiliar, seu irmão, né? Que é uma pessoa que você confia, que vai estar lá com você. Mas eu estarei com vocês quando falarem. E lhe direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão. E ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão essa vara. Com ela você fará os sinais miraculosos. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levaram na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois, diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. E eu já lhe disse que deixe o meu filho ir prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Isso aqui
uma das pragas, e a gente vai ver isso mais lá na frente. Então, Deus já está novamente profetizando, Deus está novamente, né, dando uma profecia aqui, falando que vai acontecer. Tá, e como assim? O Israel é o primeiro filho de Deus, não é Jesus o primeiro filho de Deus? Vamos lá. Primogênito, obviamente, é Jesus. Jesus é o quê? Judeu. Judeu faz parte do quê? Israel. Israel é o quê? Jesus. Então é a mesma coisa. Então não entendam isso como, então pera, Israel é meu primeiro filho? Como assim? Mas Jesus não é o primeiro filho e Jesus não é judeu? Então é o povo dele, né? Que ele está querendo dizer. E Cristo, obviamente, veio do povo dele, os judeus. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Olha isso, numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. Tocar os pés de Moisés, isso aqui, tocar os pés era algo, também era algo significante lá. O prepúcio de seu filho é o quê? Ela circuncidou o filho dela, ok? E disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse: Marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Então ela está ali falando: Você é marido de sangue, no sentido de que o meu filho também será judeu, meu filho também será. Nós somos entregues a você, a sua crença, ao seu Deus, né? Você é o marido de sangue, então agora meu filho também. E aí, nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então estava acontecendo algo a Moisés, mas que fez Zípora, né? Que fez uma outra coisa acontecer. Você sabe quando acontece uma coisa com você, mas acaba atingindo uma outra pessoa e aquela pessoa muda? Você sabe quando às vezes a história é com você, tudo na sua vida é com você, mas aquele que estava enxergando mudou a vida porque viu o que aconteceu ali com você? Então é sempre a forma de Deus. Ela não era Zípora, ela não era judia. Então, Deus como é que fala? Eu queria achar uma passagem aqui, peraí, só um momento, que eu não me lembro agora e eu também não procurei antes de iniciar. Ah, peraí, peraí, acho que era, eu não vou lembrar agora, só mesmo. Eu não vou lembrar agora, gente, infelizmente não vou pegar muito tempo de vocês também não, mas não vou, peraí. Enfim, não, é que eu queria muito achar, eu não quero ficar, eu não quero desistir. Tudo bem. Enfim, ela não era judia, então Deus não ia se comunicar com ela, né? Deus não ia falar, olha, oi, tô aqui, nesse momento aqui especificamente, Deus não fazia isso. Então, através do que ele estava fazendo com Moisés, ela foi lá, circuncidou o filho dele e tudo mais, tá? Então o Senhor disse a Arão: Vá ao deserto, encontre-se com Moisés. Isso aqui é um flashback, né? Porque Deus já falou que ele já estava no caminho. Então ele estava falando, enquanto estava falando com Moisés, ele já estava falando com o irmão dele também. Então vá ao deserto encontrar-se com seu irmão. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também lhe falou de todos os sinais miraculosos que ele havia ordenado realizar. Assim, Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou sinais diante do povo e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Então, olha que lindo. Aqui começa o povo, né, os israelitas, aqui começa a nação, né, reconhecer Deus, porque até então ele não tinha aparecido.
400 anos lá de escravidão e tudo mais, eles só pediam, pediam, pediam. Chegou ao ponto de Deus ouvir e responder da forma que mandou Moisés, e Moisés tinha que estar preparado, para tudo tem seu tempo. As coisas de Deus tudo tem tempo perfeito, não é tipo, oraram hoje, amanhã Moisés não estava preparado, Moisés estava fugindo, como é que fala? A geração do faraó que queria matar Moisés estava viva ainda, então tudo tinha um tempo para acontecer, e Deus não usa a gente como se fosse fantoche, ele não vai lá, peraí, vou matar o faraó, todos aqueles que querem matar Moisés, Moisés vai agora com sei lá, a idade que ele tá, jovenzinho, acabou de matar um egípcio, mas ele acabou de chegar no deserto, vou mandar ele de volta para cá, vou matar todo mundo, mas assim, Deus não tá brincando, né, de fantoche por aqui. Então, o que acontece? Tinha um tempo, processo para essas coisas acontecerem, processo para tudo, tudo tem um tempo de Deus, né? Tem um tempo para ele criar as coisas, para ele descansar, tem um tempo. E eu amo Eclesiastes que fala sobre isso. Eclesiastes fala sobre para tudo tem o seu tempo, para tudo tem tempo debaixo das coisas, debaixo do sol, né? Todas as coisas têm seu tempo para debaixo das coisas do sol. Então, Deus tem um processo para acontecer tudo isso. E naquele tempo, agora, quando o povo soube que Deus. Está escrito aqui: quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Então, meu Deus, ele é real, meu Deus, ele veio, meu Deus, ele respondeu, meu Deus, ele cumpriu a promessa, meu Deus, ele está nos salvando. Então, agora sim. Mas não se engane. Não se engane, porque é um spoiler que até o dia de hoje nem todo judeu crê em Deus, nem todos os israelitas creem em Deus. E o que que é não crer em Deus? Não, tá, e tem os ortodoxos, eles creem em Deus, não. Crer em Deus é você crer que ele mandou Cristo também. Porque isso é o que Cristo fala, não é o que eu estou falando, nem é o que qualquer outra pessoa fala, é o que Cristo fala. Vocês não creem no seu Pai, porque vocês não creem em mim. Se vocês crescem em mim, vocês viriam o seu Pai, né? É isso que ele está falando. Que Cristo fala, não sou eu. Jesus está falando isso. Então, eles não creem. Então, um spoiler. Parece lindo aqui esse relacionamento dos israelitas com Deus. Se curvaram, agora a história é feliz. Não, não é. E até hoje, né? Ainda tem uma grande quantidade de judeus que não creem em Deus, e não creem que ele enviou o Messias, né? Que é Cristo Jesus, obviamente. Enfim, é isso. Então, finalizamos aqui hoje. Eu vou deixar salvo aqui já, vou colocar no YouTube agora, já vou enviar para vocês o link, e aí vocês vão poder assistir até um pouquinho mais cedo hoje, tá bom? Fiquem com Deus, amo vocês, obrigada por vocês estarem aqui, obrigada pela atenção, obrigada pelo carinho, pelas mensagens que vocês me mandam, às vezes no privado, obrigada por contar comigo, obrigada, Senhor, por me usar como canal, obrigada a todos vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente volta ao vivo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, e até amanhã.